No episódio mais recente do podcast A Casa é Sua, tivemos a honra de receber Cláudia Maria Turnes, uma empreendedora educacional cuja trajetória é um verdadeiro exemplo de coragem, propósito e transformação. Durante a entrevista, Cláudia compartilhou sua inspiradora caminhada marcada por resiliência e inovação. Sua história mostra que cada passo, por mais simples que fosse, foi essencial para moldar sua visão de mundo e sua atuação no empreendedorismo educacional. A conversa trouxe reflexões profundas sobre a qualidade na educação e os desafios enfrentados pelos empreendedores no setor educacional, ressaltando a necessidade de um atendimento humano, próximo e colaborativo, em que escola, família e equipe caminham juntos. Cláudia também reforçou como fé, união e propósito são pilares que sustentam sua trajetória e continuam guiando sua missão de transformar vidas por meio da educação. Sem dúvida, foi uma entrevista inspiradora que mostra como o empreendedorismo educacional pode ser um poderoso agente de impacto positivo na sociedade. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Conhecendo um pouco da tua história, eu percebi muito que você não vou falar preocupada, você é engajada com a qualidade de entrega, né, do serviço, no teu caso da educação. Como é que você analisa e como é que você vê o quão importante essa preocupação e essa entrega de qualidade fizeram a diferença na sua trajetória? Eu acredito e tenho certeza que a qualidade, a entrega, o atendimento personalizado, fazer com que o teu cliente realmente se sinta especial na tua empresa e prestar para ele o serviço que tu geralmente colocas quando tu apresenta a empresa, é fundamental. E o seu negócio, né, é um colégio tradicional, né, de educação, que a pessoa é obrigada a cumprir com isso. E você falou em cliente, né, isso é uma coisa interessante, né, porque você não trata o aluno como um estudante, você trata o aluno como um cliente. Cliente, por quê? Se nós formos analisar, né, numa prestação de serviço, ele é um cliente. Os pais são os clientes que nós atendemos. Claro. A criança vem com um objeto, com a finalidade de estudar no colégio, aprender conhecimento, mas a ideia de melhorar o atendimento, de qualificar, tu tendo isso em mente, tu gera mais qualidade, tu gera mais engajamento. A equipe encara a criança ou encara a família como algo que tu precisa sempre melhorar. Porque quando tu faz um atendimento a uma família, tu tem que saber que essa família está entregando um bem precioso. É o seu bem precioso. Com certeza, provavelmente é o mais precioso de... Mais precioso. Muitas vezes o filho é único, ou é o mais velho, ou não importa, Isso. né? Então, assim, ter essa razão, essa racionalidade também ajuda e nos faz engajar cada vez mais na qualidade desse serviço. E é uma responsabilidade grande, né? Porque as crianças, elas começam já pequenas, né? Bem... Isso, a gente atende do berçário ao 9º ano. Então, a gente recebe hoje, porque a maioria são empreendedores, recebemos crianças de 4 meses. Porque o pai também tem a sua empresa, então é período integral, então o pai realmente tem que ter confiança no lugar onde o teu filho vai passar o dia todo. Tu imagina? Com 4 meses... meses as crianças já iniciam. E você nunca ficou... Deixa eu fazer uma pergunta de curioso. Você nunca ficou com medo, assim, pô, vou receber o filho de alguém, como você mesma falou, o bem mais precioso, tem 4 meses. A preocupação existe, ela tem que existir, porque tu imaginas que um bebê que inicia com 4 meses, como acontece várias coisas em casa, pode acontecer na escola, Claro. muito mais, né? Porque é um grupo de crianças. Mas aonde entra os profissionais com qualidade, o atendimento, o olhar. Então, isso que faz a diferença. Se eu for pensar realmente no tamanho da responsabilidade, muitas vezes eu poderia ficar Com medo e não vou fazer. Não vou fazer, não vou deixar a criança mexer na grama, pisar na areia, porque pode, né, causar coisas que muitas vezes engolir algo. E por isso que a gente pensa
nisso. Qualidade, profissionais capacitados e um olhar, né? Tá sempre em cima. Porque se tu tem qualidade e profissionais capacitados e uma gestão que se preocupa com essa criança, com essa família, com o bem-estar desse menor, tu vai gerar confiança na família. Tu não vai te preocupar tanto. Isso não vai estar você não vai estar constantemente com medo, porque se tu tiver com medo, tu não vai O fazer. medo trava, né? Paralisa. Trava. Um Isso. parquinho. Isso. Olha um parquinho. Coloca 15 crianças num parquinho. Se o pai parar na frente de um parquinho, muitas vezes ele vai dizer: 15 crianças, eu não dou conta de uma. Mas aí é onde entra o quê? A técnica, a metodologia, a segurança dos brinquedos. Claro. Um olhar realmente voltado para a segurança e a qualidade. Que é o conhecimento, né? Porque às vezes você, empreendedor, empresário que está nos acompanhando, que pensa em começar, às vezes você quer expandir, você quer crescer, você quer fazer algo, e às vezes você pensa, né? Quero começar, tenho medo. Quero expandir, quero crescer, tenho medo. Provavelmente se a Cláudia tinha bastante razões para ter medo, né? Sim. Porque imagina, você está lidando ali com uma criança, como a gente já falou, exatamente. Mas pelo que você me falou, o conhecimento, né, A profissionais capacitação. e para que as pessoas tivessem isso, provavelmente elas tiveram que ser treinadas, tiveram que Isso. estudar, né? Isso. Além de Conhecimento. a segurança também, né? Segurança do prédio, Sim, segurança claro. na alimentação, a segurança no tratamento. O nosso colégio, ele existe câmeras nas salas para o uso da gestão, né? Então, os pais confiam muito. Contrapartida, os pais podem entrar na escola a hora que eles quiserem, desde que eles só espiem, que eu digo, né? Porque à tarde vir dar uma olhada no teu filho, entra espiando. Por quê? Porque a gente acredita que o pai precisa dessa confiança. E hoje o que acontece? Ele vem espiar na primeira, segunda semana. Depois ele não vem. Por quê? Porque ele confiou. O processo é confiar e transitar na tua empresa. Conhecer todos os ambientes da tua empresa. Tu conheceu, tu viu que a funcionária da limpeza é tratada com educação, que a alimentação que está sendo produzida é de qualidade, que o teu filho chega em casa e diz: eu quero a comida do colégio, eu quero, passa em frente ao colégio no final de semana, eu quero ficar no colégio. Isso tudo dá segurança para os pais. Os bebês não verbalizam, mas eles dão sinais. Eles se jogam no colo da professora. Entendi. Sabe? Ele não consegue falar, mas sim, claro. Sinais que as crianças dão, as menores, né? Claro. As maiores já verbalizam. E todo o tratamento, toda a capacitação e o investimento. Hoje, um empreendedor que simplesmente chegou eu cheguei a 300. Tá bom para mim. E ele para de investir, acabou. Vai ser decrescente. Por quê? Tu tem que pensar que tu tem que investir, não que tu queira aumentar o número, mas para manter, fidelizar. E só vai fidelizar se tu crescer, se tu investir, se tu estiver atento a todas as reclamações. Por isso que o pai transita na escola. Porque o pai muitas vezes, Cláudia, essa grade, será que tu não achas que fica melhor mudar a posição dela? Não seria mais seguro? No dia seguinte, tá o serralheiro mudando a grade. Então, esse olhar do pai dentro da escola é o que nos ajuda, junto com a parceria com a família, a fazer o sucesso que nós estamos hoje. A melhorar a qualidade. A qualidade. Porque muitas vezes, pelo que eu entendi, o pai da criança, né, quer ser o cliente, que ele é aluno, mas é seu cliente, ele consegue muitas vezes ver coisas que talvez você não observou, e que aí você analisa, pelo que eu percebi, faz sentido, você vai lá e executa. São as críticas construtivas que muitos encaram, críticas construtivas, mas não encaram como tal. E o Arte Vida já encara essa crítica e vai lá no dia seguinte. Eu sempre digo para os pais, um pai reclamou semana passada: Cláudia, a escada da frente tá... Será que não dá para botar uma lixa
porque ela já é anterrapante, Sim, P5, sim. né? Dia seguinte, ó, pessoal da manutenção, bota a lixa para ficar mais seguro ainda. Pronto. Então é isso, sabe? É o pai trazer algo que possa melhorar. Por que tu não vai fazer? Por que tu não vai melhorar? Com esse olhar dele que é tão importante. Claro. E aí é uma coisa bacana, né, você ouve os teus clientes. Isso. E muitas vezes Fundamental. muitas vezes as pessoas ouvem e você faz o que ele pede, faz sentido. Porque muitas vezes os negócios, nós, empreendedor, empresário, a gente ouve, mas vê que é uma boa ideia, mas não executa, não coloca em prática. Isso não Daí é não bom. aí não é bom e não adianta em nada receber dicas, né. E daí o pai realmente percebe que ali não é só o espaço do filho dele, é da família. Ele é ouvido. Entendi. Então isso é muito importante. Ele Sente sente ouvido, ele sente pertencente especial. isso. Isso, ele sente que pertence a esse ambiente. Se torna uma extensão da sua casa. E isso que é o rico, né? As crianças, 19h, o colégio fecha, tem que apagar as luzes para as crianças saírem da escola. Porque senão elas não saem. E os pais ficam conversando, querem brincar, querem conversar. Porque se torna realmente um ambiente familiar. Excelente, muito bom. Bom, você que está nos acompanhando, né, você já teve uma aula ali sobre qualidade e sobre ouvir o cliente, que ele vai te dar as melhores dicas e executar. Para que a gente possa sempre ter o nosso podcast, né, a Casa é Sua Podcast, ele é voltado para conhecimento para empreendedores. E para que a gente possa fazer, colocar no ar, hoje é o nosso episódio 96, é isso, né, Lucimar? Então você é o nosso convidado de número 96. Parabéns. Isso, muito obrigado. E a gente tem os nossos patrocinadores, né. E o nosso patrocinador mais importante, eu penso que eu criei o nome, eu não vi em lugar nenhum, que eu chamo de patrocinador cultural. Porque como o podcast é sobre conhecimento, para nós o patrocinador mais importante é o nosso convidado, porque ele quem traz o conhecimento, quem traz a expertise, quem traz as coisas que ele realmente coloca em prática no dia a dia. E sem ele, né, sem o nosso convidado, sem você, não teria o podcast. Se não tivesse o podcast, não seriam necessários outros patrocinadores que também são importantes. Sim. Então a gente batizou carinhosamente de patrocinador cultural, que no caso hoje é você, Cláudia. A gente quer agradecer muito tua presença. Olha, maravilhoso. A gente sabe que o tempo é um bem mais precioso que a gente tem. Você pode até conseguir comprar tempo de outras pessoas, mas não vai conseguir comprar mais tempo para você. Ninguém consegue, não tem como, né? A gente vai deixar aqui o contato da Cláudia Turnes embaixo e vamos também deixar o contato do colégio dela, da Arte e Vida, que fica em Capoeiras, Florianópolis. Isso. A gente vai deixar também aqui o contato da Arte e Vida. Então, muito obrigado pela tua presença. Quero também agradecer os nossos outros dois patrocinadores. Um é a Carol Group, que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Revés. Eles gentilmente sempre cedem os espaços onde a gente grava os podcasts. Hoje nós estamos na Grande Florianópolis, a gente também grava em Balneário Camboriú, né, em São Paulo, sempre em espaços deles. Então muito obrigado a Carol Group, a gente vai deixar também o contato deles. Com certeza, se você não fez algum negócio com eles, você ainda vai fazer, porque eles têm uma área bem ampla voltada para construção civil, né. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, é o escritório de contabilidade, que inclusive é o escritório da Carol Group. A gente também quer agradecer eles, o pessoal lá. Muito obrigado. Mas como nós não estamos aqui para falar dos patrocinadores, né, a gente está aqui para trazer conhecimento, a gente falou sobre qualidade. Para ter qualidade, a gente precisa ter equipe, pessoas, porque você não consegue fazer sozinho, né, Cláudia? Como é que você faz para fazer gestão, para treinar o teu time, a equipe? Sim, primeiro me associar a parceiros importantes. Sistemas de ensino que têm qualidade, né? Nós adotamos o COC, Escola da Inteligência do Augusto Cury, o PES, que é um programa bilíngue. Tu tem que te associar a parceiros que realmente têm qualidade para avalizar o que tu acreditas. Certo. Segundo é a capacitação, né? Acreditamos que o professor, por mais que ele se estude, então o próprio sistema de ensino tem pós-graduação online gratuitamente para as nossas
colaboradoras e trazer para a escola. A gente traz para vivências, para participações, para entrevistas, uma fala sobre a outra, a dinâmica. Nós acreditamos nesse processo de grupo, né? Porque é uma corrente, é um elo. E se um elo é rompido, a corrente se desfaz. Então, por isso, a preocupação de estar sempre passando. Quando nós contratamos, o exemplo, uma profissional, ela passa por um psicólogo, ela conversa, ela passa pela coordenação, ela traz o currículo, ela faz vivências. Quando tu percebe, opa, ela é proativa, ela tem qualidade, ela apresenta e acredita nos princípios e valores que o Colégio Arte e Vida sempre priorizou e sempre vai priorizar, né? Que é os valores humanos, é a ética, principalmente. Certo. E esse profissional, quando tu vê que ele é um profissional que não vai estacionar, que não vai estagnar, que ele vai estar sempre estudando, que vai estar sempre se capacitando, e acredita na tua proposta de ensino, é isso aí, esse é o caminho. Capacitar, organizar e mostrar que realmente o que nós pregamos é o que é importante para que a sociedade, que a gente forme pessoas melhores para esse mundo. Mas você já deve ter ouvido falar, Cláudia, que hoje em dia as pessoas, eu não vou falar que elas reclamam, mas elas comentam muito, porque os profissionais eles não são capacitados, porque é difícil lidar com pessoa, é difícil lidar com gente. Como é que você trabalha dessa forma? Porque você tem uma equipe de pessoas que prestam um serviço para pessoas, né? Isso. Que é conhecimento, que é algo talvez subjetivo, né? Porque se você for fazer uma casa, a casa vai estar pronta, né? Conhecimento, ele é algo, não quero que vocês me entendam mal, ele é algo subjetivo e objetivo, né? Porque você está passando conhecimento, mas talvez a pessoa não está absorvendo o aluno como deveria, ou como é que eu faço para que ele absorva o conhecimento que eu estou passando, né? Os diferenciais como eu falei para você. É uma boa assessoria pedagógica, Entendi. é um sistema de ensino que te possibilite isso, é os valores e a ética da escola. Então, tudo isso vai culminar que a criança tenha conhecimento e goste de vir para a escola. A criança que não gosta de vir para a escola, acontece algo errado na escola. Porque o ensino hoje, a gente também tem as questões que a gente trabalha e tem dificuldade com as mídias, com a internet, com tudo que tem em casa. Que na escola hoje foi proibido celular. É uma competição muito grande, né? Muito acirrada. Mas se tu tem uma proposta de ensino que valoriza o ser humano, interessante, que faça pensar, eles querem isso. Porque em casa, muitas vezes, é tudo muito solto. E o ser humano por si só, ele precisa de um condutor. Ele está se formando. E os professores fazem isso muito bem. Os nossos professores, pelas capacitações e pelo preparo que eles têm. Então, uma aula é uma aula vivência, não é uma aula teórica. Eu sempre acreditei que a prática e a teoria têm que estar junto. Por isso, nós temos muitas saídas. Onde fomos para Timbó, eles tiveram experiências de química e física que eles nunca vão esquecer na vida deles. Então, assim, o que tu traz, o que tu te lembra quando tu era pequeno? Qual a professora que te marcou? Então, eu sempre digo para as nossas colaboradoras, tu quer marcar a vida do teu aluno positivamente? Pensa na aula quando tu estiver planejando. Isso, olha o quão é significativo tu ter isso, poder carregar na vida de uma criança e posteriormente para um adulto essas memórias afetivas, né? Que é o importante, porque eu acredito que através da afetividade tu consegue abrir todo o caminho para a aprendizagem. O inverso não. O inverso tu não consegue, porque se tu não és afetiva, tu não consegue. A criança tem que gostar de estar ali. Você falou até uma frase que vou fazer uma pergunta agora para ela, que foi o seguinte, que você acredita que quando a criança não gosta de ir para o colégio ou para a escola, algo
ocorre. Ocorre. E nem todas são iguais, né? Todas são diferentes e não é nada fácil agradar. São quantas pessoas em média numa turma? Depende, 10, 15, 20, 50? Até 25 crianças. Então, você imagina que você que está nos acompanhando, né, você sabe disso. Você imagina você ter que agradar 25 crianças que vieram de famílias diferentes, com culturas diferentes, educação, tudo isso. E você me falar que você acredita que se alguma delas não gosta de ir para o colégio, é porque talvez algo Aconteceu na aconteceu. relação de um dia anterior, um amiguinho que falou algo que ele não gostou, uma brincadeira que para ele não foi legal. Então, por quê? Porque são relações, São pessoas, são né? pessoas. Então, é ali, muitas vezes, a maioria dos nossos clientes, alunos, eles são filhos únicos. Certo. Então, as experiências de socialização serão feitas na escola. Então, o pai não tem a visão do aluno, do filho, interagindo com outras crianças. Ele é totalmente diferente. Porque essa criança está acostumada a interagir com adultos. O adulto, E o tudo é adulto, dele. e o adulto não vai fazer uma piadinha que ela não goste, talvez. Não, não vai. O adulto é em casa, muitas vezes, como a maioria fica o período integral na escola, muitas vezes à noite é compensações, somente compensações. Existem um número cada vez maior de crianças que o primeiro não se recebe na escola. Você não pode ser o primeiro da fila, porque você foi ontem, hoje é o seu amigo. Na cabeça da criança, se isso não é trabalhado através da inteligência emocional, essa criança muitas vezes vai chegar em casa e eu não quero mais ir para a escola. Mas não é porque a professora fez isso ou fez aquilo, é porque ela tem que dividir, ela tem que aprender, ela viver em sociedade. Compartilhar. Compartilhar, porque o mundo nosso de adultos Não é só você. não é só E você, não é só assim. né? E a gente tem que pensar que hoje, a criança de hoje, quando ela entrar no mercado de trabalho, hoje o mais importante não é a inteligência. O mais importante hoje é tu entrar numa equipe, tu saber comandar, ouvir, interagir com uma equipe. Se tu viver hoje num mundo só teu, tu não vai ser um profissional que vai seguir em frente. Tem muitas áreas que é você, o computador e ponto. Mas são algumas áreas. A maioria, maioria. equipes. Com certeza. Então, por isso que muitas empresas hoje grandes, a Google está chamando todos os funcionários para trabalhar novamente na empresa. Porque percebeu que é a interação, é a hora do café, Que gera as ideias. isso, a criatividade, exatamente. Então, o que era para estar cada vez mais agora? O computador, não. Já foi percebido que E você temos que regressar ao convívio social. E você falou uma coisa que é interessante nos meus negócios, às vezes o pessoal pergunta assim: "Como é que você teve essa ideia?" Aí a gente criou um eco aí eu falo assim: "Olha, eu nunca tive essa ideia, eu fui pegando pequenas ideias de várias e fui juntando elas. Então se eu não estivesse com essas várias pessoas, não teria chego lá a um resultado final." Isso mesmo. É isso mesmo. Essa interação, esse absorver, né, o que cada um traz, Conhecimento, né. conhecimento e experiências, é que vai fazer tu ser um bom profissional engajado no que tu acreditas, que é o mais importante. E você comentou uma coisa bacana, né, e desde cedo, né, para você que é empresário e empreendedor, né, escolher um bom colégio para o filho, já Vai fazer a diferença. vai ajudar e vai facilitar muito, né, caminho. para A exatamente. trajetória dele hoje, por isso que eu digo para os pais, né, visitem um colégio de arte e vida, muitos entram lá e se apaixonam, mas visitem outros colégios. Vejam a diferença, é importante. Vejam, eu convido eles a visitarem outros colégios, Claro, porque eu sei de como que é. da minha prestação de Claro. serviço. Então, eu não tenho problema em falar. E realmente esse pai vai visitar desse Jesus. E uma coisa que você falou que é muito bacana, porque é o seguinte, às vezes a criança está mais tempo em contato com o colégio, com os professores, do que com os próprios Sim. pais. Então, se onde ele passa muito tempo não estiver seguindo os princípios, Valores. isso, ele vai ter muita dificuldade de em casa conseguir Sim. alinhar isso, né? Porque
é como se tivesse alguém remando para um lado e alguém remando para o Isso. outro, e aí Esse que é a nossa maior dificuldade, porque quando a gente trabalha em grupo, a gente está remando Isso. todos juntos. Quando ele chega em casa, se ele não remar com os pais não remarem junto, nos princípios, nos valores, não serem permissivos, o que vai acontecer? sim, Choque, sem dúvida, né? Então por isso que a gente traz o pai para a escola. para que ele conheça O nosso Dia dos Pais foi o quê? Um piquenique. Fizemos um piquenique para os pais, somente os pais. Tiramos as mães para que o processo aconteça com o pai. O pai jogou, o pai brincou, o pai criou um biboquê com a criança, ele participou das competições com a criança, ele sentou e olhou no filho, olhou a relação, parou, abraçou. Então, assim, isso é importante. Ter essas relações, esses momentos, né, da família junto com a escola, para que aconteça essas relações, para que o nosso trabalho seja também mais facilitado, claro. né? Se facilita isso. Porque se remar contra em casa, porque a criança vai tentar. Ela vai tentar porque muitas vezes os pais, por deixarem o dia todo na escola, muitos têm um peso de não estarem tanto tempo como os nossos pais tiveram. Só que eu sempre digo, não é a quantidade, é a qualidade. Se tu chega em casa com o teu filho e tu larga tudo, larga o celular, não liga a TV e tu vai dar um banho no teu filho, tu presta atenção no banho, tu faz uma comida, tu senta 1 hora com teu filho. Esse momento basta para a questão da saúde emocional dele. O que acontece hoje é que o pai chega em casa, celular, tablet para o filho, bota a dormir e não cria relação. Cada um no seu mundo, né? Cada um no seu mundo. Então, assim, os pais, a gente sempre diz, não tenha peso na consciência de deixar seu filho o dia todo na escola. Porque aqui ele está absorvendo, é a trajetória, é o que ele está já abrindo o caminho para o futuro dele. Se preocupe com a qualidade de tempo que você tem quando você pega na escola, em conversar, saber o que aconteceu, final de semana se dedique ao seu filho. Pronto, isso é o que é importante. Então a gente conversa muito, e essas conversas são como? Com os nossos parceiros, que trazem pessoas do Brasil inteiro para conversar, ou que seja online, ou que seja na escola mesmo, para conversar e dar essas dicas, né, para os pais, para que eles possam trabalhar, porque os pais hoje precisam de ajuda. Claro. E deixa eu te fazer uma pergunta, como ou por que você virou empresária? Empresária eu sou desde os 8 anos, quando eu comecei o meu clube do mundo do balão mágico. Ali eu já comecei com o meu empreendedorismo. Clube do Mundo do Balão Mágico, o que Isso. seria isso? Você se lembra do grupo Balão Mágico? Me lembro. O que eu bolei na escola? O que eu fiz? Eu tinha uma vitrola, eu tinha o disco do Balão Mágico, um vinil, né? Que muitos não sabem o que é um vinil. E eu convidava as crianças para a garagem da minha casa e botava as músicas do Balão Mágico, enfeitava, servia um bolinho que a minha mãe fazia e ali eles pagavam uma mensalidade para mim. Todo mês. Sensacional. Aí dali foi rifa, foi venda disso. Sim, então isso é nato. Meu empreendedorismo é nato. Eu acredito em duas vertentes do empreendedorismo: o nato e o da necessidade. Aquele que se coloca no mundo e muitas vezes começa a observar e a necessidade faz com que ele empreenda. E vai e consegue. Eu, graças a Deus, Deus me abençoou pela história familiar que eu tenho dos meus antepassados que são empreendedores e pela questão da minha necessidade. Porque a minha família tem toda a história de empreendedorismo, perdas e apostar. E eu sempre apostei. E quando eu fui apostar, eles me deram a ajuda, os meus pais. Ajuda em comprar uma casa e iniciar o meu negócio. E ali eu comecei. Comprando uma carteirinha, uma mesinha. E graças a Deus, meu pai e a minha mãe se aposentaram na minha empresa.
Trabalhando com você. Minha mãe cozinheira, meu pai motorista de transporte escolar. Isso é legal, Porque né? eles perderam tudo. Aham. Então, eles apostaram na filha deles. Imagina a responsabilidade. Você Eu já tinha que dar certo. você já levava o peso seu e da sua Eu família. tinha que dar certo. Claro, Então, não quando tu tinha escolha. coloca na cabeça, eu tenho que dar certo, isso já ajuda muito. Era o plano A e o A era o A e o A e não tinha outro. E graças a Deus, deu tudo certo. Sensacional. E se a gente for falar de desafio, né, a maioria dos negócios eles têm desafios. Imagino que uma escola, um colégio, ele também tenha desafios. Quais você acredita que são os principais desafios que você enfrenta na gestão e no dia a dia mesmo do negócio? Olha, um dos maiores é a questão da burocracia, que hoje em dia está cada vez pior, né? Porque se hoje tu tem lei para medir a qualidade do ar-condicionado, você Certo. tem lei para isso, para isso, para isso. Nada vem para favorecer. Então, a burocracia realmente nos atrapalha muito, mas, por um lado, nos ajuda a nos qualificar cada vez mais. Tem os dois lados da moeda. Claro. E o segundo, a questão é que nós hoje, como trabalhamos com seres humanos, nós temos a questão da contratação, porque tu expande, tu tem que contratar. E contratar hoje está bem complicado. Então, eu acho que todos os segmentos, mas o segmento que trabalha com ser humano, que trabalha com preciosidades, é muito mais difícil. Então, tu tem que estar muito mais atento a isso, né, na hora da contratação, porque tu faz marcas numa criança. Marcas positivas, mas também pode ter as negativas. Então, uma escola hoje que contrata sem perceber o ser humano que está contratando, ela corre riscos. Então, hoje, eu acho que o principal, o desafiador por uma escola é tu selecionar profissionais para trabalhar e acreditar nos princípios e valores que tu sempre pregou e é o que tu te fundamenta, né? Sensacional. Bom, eu sempre deixo para a parte final, quem nos acompanha já sabe. Por que eu deixo para a parte final? Porque eu valorizo muito quem acompanha todo o episódio, né? Então eu vou pedir aí para você que está nos acompanhando para se inscrever no canal, mandar para o amigo, com certeza que teve muito conteúdo e conhecimento de verdade que a Cláudia usou e usa até hoje, né, e que com certeza independente do seu negócio ou se você quer fazer um negócio, você vai conseguir aplicar alguns deles. E no final eu faço uma pergunta que ela é bem pessoal do empresário, do empreendedor, onde eu peço dicas. Eu peço 2 tipos de dicas. Uma é, se você hoje fosse começar um negócio, o que você faria? Ou como você faria? E se você já está num negócio e talvez está passando por alguma dificuldade, seja de motivação, de vontade, financeira, o que você faria? Eu montaria novamente a escola, porque é o que eu acredito, né? E o que eu melhoraria. Vamos supor que você tem um negócio, digamos que você tem um colégio e, Crescer. pô, ele não tá tão bem assim, já não tem mais muita motivação para o negócio, ele está estagnado, talvez os alunos ao invés de crescerem estão dando uma diminuída, não é tanto, mas está diminuindo. O que você faria? Olha, eu vou te citar o que a gente passou na pandemia, onde as escolas foram uma das que mais foram prejudicadas, Certo. né? Então, assim, eu tive que me reinventar. Eu tinha do berçário ao 5º ano. Como eu melhorei? Eu botei do 6º ao 9º, que eu já tinha autorização. Então, essa mudança criou um hemisfério muito maior para a procura de novos clientes que vieram procurar a escola, que sempre acreditavam em colocar a criança do berçário até o 9º ano. Então, eu tive que me reinventar em relação a isso. Então, o que eu digo, está passando por uma dificuldade? Pensa, analisa, olha para o teu negócio, anda, circula, fala com teus colaboradores, fala com a comissão, que eu chamo comissão de frente, que é os meus apoiadores diretamente, né? Fala para o teu público e vê o que tu podes melhorar. Sempre o intuito de melhorar. Sempre pensando que o que tu podes fazer de diferente. Qual é o teu diferencial? O que tu acreditas?
E a partir disso, tu vai te motivando, tu vai criando e tu vai, graças a Deus, que a gente está num crescimento de 40% ano. Isso numa escola hoje Não só numa escola, né, qualquer negócio, é conhecimento maravilhoso. Então, sim, assim, hoje eu estou grande. ampliando, eu estou crescendo, eu estou fazendo salas novas. Então, isso aí É gratificante e motivante. motiva, né? Então, Claro. hoje eu digo, eu tenho meu filho, vai ser o meu sucessor. Eu comecei zero à esquerda. O meu filho hoje já começa com tudo pronto e está se preparando para assumir. Então, olha a importância. Ele está desde a barriga, ele tem 23 anos, fazer 24, vivendo arte e vida. Então, daí tu pensa, bah, mas ele era muito criança, ele não pegou. Tá aqui, ó, as gavetinhas, que muitas pessoas não acreditam, mas tudo que tu ouve desde o teu ventre tá aqui guardado. E é isso que muitas vezes vai fazer tu ter ações que tu nem sabia que tu teria essa ação, ou tu reagiria a respeito disso. Por quê? Porque o conhecimento se adquire lá quando foi concebido. Lá tu já começa a aprender. Bom, a gente está chegando ao final. Quero agradecer aqui pela tua presença, Cláudia. Muito obrigado. Como a gente já falou, né? Você dedicou teu tempo aqui a eu e toda a nossa audiência aqui do podcast A Casa é Sua. O podcast, vou reforçar, ele só existe porque a gente é agraciado com excelentes convidados que sempre nos trazem conhecimento e dicas sobre outra perspectiva, mas eu percebo que as dicas, elas, independente da área, elas convergem, né, que é aquele dos princípios e dos valores do bem, né, eles convergem, por mais que sejam de áreas muito diferentes, eles convergem para um ponto, né. Com certeza, concordo E plenamente. isso é muito legal, porque como a gente já falou, né, você é a nossa convidada 96, então já passaram várias pessoas. Agradecer bastante tua presença e te deixar aberto aí, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à Ó, vontade. me senti realmente me senti em casa Muito obrigado. pelas perguntas que tu fez, pela recepção que eu tive. Acredito que tu, como empreendedor, também nivelou os pensamentos aqui, né? Com Foram certeza. engajados, porque, como tu falou, por mais segmentos, por diferentes segmentos que a gente tenha na nossa sociedade, os princípios, valores, a qualidade, o atendimento personalizado, acreditar que tu pode sempre evoluir, melhorar, é o caminho certo. Para qualquer um. Para qualquer um. Quem está nesse caminho não tem como dar errado. Isso é o que eu sempre digo para a minha equipe e para todas as pessoas que me ouvem e que a gente tenta contribuir, né? Nós estamos nesse mundo para contribuir, para aprender e contribuir. É a nossa missão. É isso aí. Muito obrigado, Eu tá? agradeço e parabéns prazer. aí pela podcast de vocês, que eu acredito que será muito bem, crescerá como a minha empresa está crescendo, porque a proposta é muito interessante. Muito Sinto obrigado. em casa realmente. Que ótimo, muito obrigado. Feito, Lúcio.